de quem é a responsabilidade com o que o homem faz quando está tomado pela ate? É dos deuses? É do próprio homem? Agamenon, no canto 9, reconhece que errou, agiu mal quando quis tirar a mulher do Aquiles. Agiu mal porque isso causou a cólera do Aquiles, fazendo-se retirar da luta, o que causou a morte, a falta de força dos exércitos aqueus, o que levou à morte de muitos homens. Agamenon reconhece isso. Ele diz ter estado em perdição, sem saber o que estava fazendo, e enredado. O não saber o que se está fazendo e o estar enredado, sem saída, sem alternativa, são efeitos da ate. E Agamenon culpa Zeus, culpa as partes ou as moiras, e culpa as Erinhas pela ate que o acometeu. Mas, então isso quer dizer que o que o homem faz quando está tomado pela ate, ou o que o homem faz no cumprimento do seu destino, é responsabilidade dos deuses? Afinal de contas, o destino, as moiras, as partes, como você quiser chamar, não são divindades, elas são forças superiores às dos deuses, às quais o próprio Zeus se submete. Então os homens não têm responsabilidade com o que eles fazem? Édipo não tem responsabilidade por ter matado o próprio pai e ter desposado a própria mãe? O homem é determinado pelos deuses, não restando a ele alternativa senão agir conforme a vontade deles, o plano prefixado deles? Mas então, se é assim, por que o Agamenon, ao reconhecer que esteve perdido por culpa das divindades, ele diz que recompensará Aquiles, que se responsabilizará pelo que ele fez com Aquiles? É porque as ações humanas, a elaboração do que você vai fazer, as decisões de se fazer e as próprias ações, elas são responsabilidade, tem dupla motivação e, portanto, dupla responsabilidade. Elas são humanas e divinas. Os homens têm parte na parte que lhes cabe. Veja Aquiles. Aquiles sempre soube que terá vida breve. E já no canto 1, em conversa com sua mãe, isso
é recolocado para ele, de que ele terá uma vida breve. E ele pode escolher continuar em Ilion e cumprir o destino dele, tendo uma vida breve, e sendo assim, a Tétis vai tratar com Zeus para fazer com que ele faça algo glorioso antes de morrer, ou como coroação da sua vida breve, ou ele pode sair de Ilion, voltar para casa e ter uma vida longa, mas sem glória. Aquiles abraça o destino, ter uma vida breve, e então que ela seja gloriosa. Aquiles abraça o destino, ele age conforme os deuses. Quando ele está discutindo com Agamenon, no momento em que o Agamenon o insulta, o Aquiles chega a puxar a espada, mas a Atena aparece atrás dele, tendo sido enviada por Hera. Atena aparece atrás dele e o faz recolher a espada, porque ela diz que ele terá recompensas futuras. Então, o Aquiles, ele abraça a divindade, mas ele também é contrário, age contrariamente à divindade. No final da Ilíada, ele enfrenta o rio Escamandro, ele ultraja o corpo do Heitor, horrorizando os deuses. Ele tem um quinhão, que é fazer uma ação gloriosa e depois morrer. O Aquiles ultrapassa o quinhão. Ele vai além do que ele deveria fazer. E ele será responsabilizado por esse ultrapassamento, por essa ação que é contrária aos deuses, né? Mas depois ele restitui o cadáver do Heitor ao próprio pai dele, pai do Heitor. Isso restaura a glória dele. Isso o limpa do mal que ele causou. Tanto que nós não lembramos do Aquiles, não se fala do Aquiles como aquele que ultrajou o corpo do seu adversário, mas como aquele que é um grande guerreiro e morreu de forma gloriosa. Aquiles, ele é ajudado pelos deuses, Hera e Atena, à frente, e ele é um homem. Ele é divino e humano. Assim como as ações humanas são feitas com os deuses e contrariamente aos deuses, né? Ou então feita com os deuses ou com a responsabilidade humana, que não precisa ser contrária aos deuses, como o Édipo, que pensando que estaria fugindo do seu destino, acabou cumprindo. E o destino humano é nada mais é do que uma resolução que é destino mais ação humana. Precisa da ação humana, precisa da motivação humana para acontecer. A vontade dos deuses. Como eu disse, pode ser contra ou a favor dos deuses. Tem essa discussão sobre o quanto Agamenon se responsabilizou pelo que ele fez pela Ate, o que ele fez durante a perdição, né? Se você entender que o que ele fez tem uma dupla causa, é causado
pela Ati, que é uma divindade, e a quem ele, Agamenon, culpa os deuses, mas o que ele faz, e principalmente pelas consequências do que ele faz, aí ele assume a responsabilidade. Ao dizer que vai restituir, vai compensar aqueles, né? É preciso entender essas histórias tomando cuidado para não pensar de forma determinista. Os deuses que determinam o que os homens fazem, os deuses acompanham os homens, eles participam das ações humanas. Participam quer dizer, têm parte nas ações humanas, mas os homens também têm parte nas suas ações. Os homens participam das próprias ações. Nós, na nossa concepção das coisas, nós, de certa forma, pensamos isso. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, mas não controlamos totalmente o que nós fazemos, nem as consequências do que fazemos, né? Nós temos esse entendimento, não é? Então, para os gregos antigos também era assim. Com a diferença que a responsabilidade para o que os homens, para o estado em que os homens se encontram, se é de não saber o que fazer, ou o impulso que os acomete a fazer alguma coisa, isso nós atribuímos a nós mesmos, estados psicológicos, pressões sociais. Os gregos atribuíam aos deuses, né? Um impulso que o acometia, um esclarecimento do que fazer, um influxo de energia para fazer. Os deuses estão agindo aí, mas a própria ação do homem e suas consequências, aí a causa é humana. Por isso que quando você pensa por isso que uma ação para o grego antigo tinha essa dupla causação, divina e humana. E na figura dos heróis, nós vemos que na figura de um Aquiles, na figura de um Odisseu, nós os vemos como humanos e divinos ao mesmo tempo, porque os atributos deles não são nem totalmente humanos nem totalmente divinos, e é preciso que haja essa parceria entre os dois aspectos para que esses heróis façam o que eles fazem. Tá bom? Então a gente fica por aqui nesse vídeo.